Olá, está no ar o nosso Viva Mulher, o espaço feito para você, mulher que busca informação, inspiração e representatividade. Nossa convidada de hoje é pós-graduada em negócios gastronômicos e atua há 6 anos como consultora de gastronomia no Senac Ceará. Estamos falando de Vanessa Santos. Há 28 anos, ela tem se destacado pelo olhar crítico e curador, na escuta atenta e na crença de que a comida é, acima de tudo, cultura, identidade e transformação social. Seja bem-vinda, Vanessa, ao nosso Viva Mulher. Esse espaço que, pense assim, você vai inspirar outras mulheres. Olá, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Adorei a apresentação. Gostou? Resume bastante o que a gente acredita e tem feito realmente há quase 30 anos. É um resumo difícil, né? Como você disse, são 30 anos de história, né? De trajetória. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, assim, desde o início. Como surgiu essa vontade de trabalhar com comida, que é, acima de tudo, como a gente disse, né? Identidade cultural e tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado. É engraçado porque tem essa coisa do chamamento mesmo. A minha formação inicial é processamento de dados, ou seja, teoricamente não tem nada a ver com a história, né? Mas eu nasci em São Paulo, estava muito cansada de morar lá. A gente já estava com uma cidade já desgastada. E na época eu namorava a pessoa que virou meu marido e ele era da cozinha. E aí ele disse, vamos embora? Eu disse, vamos embora. E todo o processo, planejamento de negócio que nós fizemos, a gente, desde o princípio, se preocupou com essa questão da adaptação ao regional. Não que fosse uma coisa muito falada naquela época, mas acho que talvez por não sermos do local, a gente se preocupou em apresentar coisas que fossem regionais, né? Então, tanto a gente misturou, trouxe coisas de São Paulo, insumos de São Paulo, elaborações de São Paulo, quanto tivemos elaborações à base de insumos regionais. E eu me lembro que os insumos de São Paulo chamam muita atenção, as pessoas não conheciam. Então, a gente explicava, contava como é que usava, repassava receitas. E, por 11 anos, tivemos um negócio bastante exitoso, com base nesses pilares, assim, uso de insumos regionais, uso total dos alimentos, a gente produzia os nossos próprios pães, os nossos próprios molhos, já numa época que não se falava sobre isso. E aí, a partir daí, foi um caminho sem volta. Assim, nunca mais eu me desloquei, me descolei dessas ideias, e isso faz com que hoje eu tenha mais certeza ainda de que é esse o caminho ideal para se seguir dentro da gastronomia. Mas você começou na gastronomia já cozinhando, assim, já? Ou como foi esse processo de chegar, digamos assim, até a cozinhar mesmo de fato? Quando a gente chegou de São Paulo, a gente veio direto para abrir um negócio. Era ele quem cozinhava mais e eu sempre fui para essa área da gestão. Era eu que cuidava da operação do negócio, assim, de abrir até fechar, funcionário, treinamento de funcionário, controle de qualidade, enquanto ele cuidava da cozinha e do processo de compras. Assim, a gente ficou muitos anos. Nós funcionamos 11 anos dessa forma. E aí, esse aprofundamento na gestão foi que fez eu fazer a pós-graduação, mas não houve pós-graduação melhor do que a prática. E, nesse meio tempo, eu acabei precisando aprender a cozinhar de fato e, desde então, frequentar os cursos do Senac, porque eu percebia que os cozinheiros não me davam a menor trela. Se eu não falasse a linguagem deles, se eu não falasse tecnicamente com eles, eles me deixavam falando sozinha. Então, acabei aprendendo a cozinhar, desenvolvendo o paladar também, assim, para criar novos pratos, novas elaborações. Então, eu efetivamente nunca chefiei uma cozinha, normalmente eu chefio a operação, mas eu consigo participar desse processo todo de construção de sabores, de construção de cardápios, e isso, inclusive, depois desdobrou. A partir do momento que eu fui para o mercado
fazer consultorias, fui para a educação e onde estou hoje, em todo tempo eu acabo me envolvendo nos processos da cozinha também, de alguma maneira. A gente estava fofocando aqui nos bastidores, né, justamente conversando um pouquinho sobre isso, que é engraçado que esse meio, assim, principalmente da alta gastronomia, né, é muito dominado por homens e às vezes realmente tem esse, digamos assim, esse machismo dentro das cozinhas. Tem demais. Melhorou muito, sabe? A gente também não pode dizer que não. A gente percebe uma melhora, mesmo que a fórceps, mas a gente percebe uma abertura maior hoje em dia. Mas há 30 anos atrás, né, eu tive que enfrentar, de fato, essa diferença. Né? Na história do que é prática profissional da gastronomia, ele nasce num ambiente altamente masculino. Nasce, na verdade, inclusive, em cenário de guerra. Passou-se a organizar produções em maior quantidade para mais pessoas na guerra mesmo. E aí, guerra não tem mulher. Né? Algumas outras referências que temos na história, por exemplo, Carreme, que é um cara super importante, ele defendia que mulher não tinha concentração o suficiente para estar na cozinha. Ele era arquiteto, foi uma das primeiras pessoas que cozinhou em 2 andares, tipo bolo, que fazia aquelas gelatinas transparentes com a comida dentro, que a cozinha francesa tem até hoje. Então, ele era muito respeitado por conta dessas inovações, e ele dizia que mulher não tinha essa habilidade fina para fazer isso. De certa forma, apesar de ser um preconceito, para a época deles é meio que compreensível, cozinhando com fogo o tempo inteiro, lenha, peso, mas isso nunca deveria ser motivo para desmerecer o trabalho feminino. Né? Então, realmente, no processo de amadurecimento das sociedades, a gente percebe que ficou meio estigmatizado essa coisa do homem para o profissional e da mulher para o doméstico. De 2000 para cá, as graduações elas evoluíram muito. A gente tem um número bem significativo de escolas de gastronomia, inclusive de graduação, e o público maior é o feminino. Então, por isso que eu digo que melhorou. Ainda existe, claro, como em qualquer lugar da sociedade, a gente ainda enfrenta essas dificuldades, mas principalmente na cozinha hoteleira, que ela ainda é bem escofiana, bem militar, bem departamentalizada, ela ainda dá uma segurada na presença feminina, mas o Senac, por exemplo, tem mais de 70% do seu público feminino. E é um público, além de ser feminino, empreendedor. Então, eu acho que a gente está conseguindo seguir e acabar com essa má colocação, né? Essa parte infeliz aí da cozinha. O que é muito engraçado, né? Porque, assim, a maioria das casas, vamos falar a maioria porque temos as exceções, mas quem cozinha é a mãe, é a mulher. Normalmente nas escolas tem a figura da merendeira, que é justamente essa mulher que cozinha para todo mundo, né? E eu acho engraçado, porque chegando na cozinha de alto padrão, a mulher não é vista como uma boa opção, digamos assim. Muitas vezes a mulher fica ali na confeitaria, né, fazendo os doces, e a tendência, né, espero, é melhorar ainda mais, assim, as mulheres estarem lá fazendo carne, fazendo, digamos assim, aquela culinária, digamos, mais pesada? A gente tem já vários exemplos hoje das assadoras, que chamam, né, que são as churrasqueiras. A mulher, ela desbrava sempre. O problema não é com a mulher. Se há algum erro de visão, não é com a mulher. A cozinha cearense, por exemplo, ela é uma cozinha essencialmente feminina. Tem, inclusive, uma história interessantíssima para se contar sobre isso em relação à cultura gastronômica cearense. Não sei se você se lembra, mais ou menos década de 80, foi quando a gente abriu o território para a chegada de hotéis.
E aí chegaram vários hotéis, várias bandeiras de hotel, e eles, como estavam acostumados na época, eles traziam no máximo o chefe e o subchefe e formavam as suas equipes no território. E aí, quando eles chegaram aqui para formar suas equipes masculinas, eles se depararam com o hábito feminino do Ceará de cozinhar. E deu um choque. Eu adoro contar essa história porque eles não compreenderam mesmo. E aí, infelizmente, trouxe um resultado negativo. Eles acabaram trazendo mais gente de fora do que eles esperavam e essas pessoas não se preocuparam em utilizar os nossos insumos regionais. Eles trouxeram os seus hábitos e assim ficaram. E aí, automaticamente, se criou a comida de rico e a comida de pobre. A comida de rico é a comida do turista, é a da lagosta, do camarão, e a comida de pobre é a comida sertaneja, que a gente tem o hábito de comer em casa. Isso só foi quebrado, estou falando da década de 80, isso só foi quebrado depois dos anos 2000. Até então, se dizia, por exemplo, que o Ceará não tinha identidade gastronômica, porque ele fazia as mesmas coisas de todos os lugares. Fazia baião, paçoca e cozinhava a lagosta e o peixe. Isso é equivocadíssimo, porque considerando comida um fator social de primeira necessidade, você não vive sem comer, não existe possibilidade de nenhum grupo social se formar sem ter uma cultura alimentar. Então, não tem esse negócio de comida de rico, comida de pobre, comida feia, comida bonita, comida boa, comida gostosa. Tem a comida que tu gostas, tem a comida que eu gosto, tem a comida que a minha família, por hábito, ela come. Na minha casa, por exemplo, uma comida de Natal é rabada. E assim, pois é, mas não é uma comida de Natal, entende? Mas existe a tradição na minha casa, comida de Natal é rabada. Você não consegue explicar essas coisas, elas simplesmente acontecem, é cultura. Então, não há possibilidade de um grupo social se reunir sem ter uma comida como identidade e isso deve ser respeitado sempre. Então, a quebra desse estigma, ela começou a melhorar a partir dos anos 2000, em consequência desses alunos entrando no mercado de trabalho, esses alunos de graduação, de curso técnico, que vêm com esses conhecimentos, porque a gente vai lá para isso, para estudar isso, e vem trocando, né? Então, a gente percebe claramente um maior interesse pelos insumos, uma busca pelas elaborações como elas eram feitas. Não há problema nenhum a gente fazer adaptações, fazer ajustes, mesmo porque os sabores que se tinha há 30, 40, 50 anos atrás não é mais o mesmo. A cenoura não é mais a mesma, a cebola. Então, não tem motivo da gente impedir de novas entranças, né? Mas a gente precisa reconhecer o paladar que nos formou enquanto cidadão e isso deve ser sempre respeitado. Então, de fato, é um equívoco qualquer estigma de cozinha masculina, estigma de cozinha de rico, de pobre, de turista, é um estigma. Um turista, quando ele chega num lugar, ele quer conhecer a comida de lá. E ele só vai conhecer a comida de lá se os próprios moradores tiverem esse sentimento de pertença, no sentido de garantir o sabor, no sentido de garantir a apresentação, de dizer, olha, aqui nós comemos dessa forma. Então, é importantíssimo para a economia local, né, esse turismo gastronômico que move tanta gente. Na verdade, a comida, ela participa de todos os formatos de turismo, né? A gente sabe que o turismo empresarial, por exemplo, que é um turismo que consegue fazer nos contraturnos, né? Também um turismo que consome muito a comida local. Então, a gente precisa ter essa pertença e apresentar para essas pessoas o melhor que temos. E a gente não vai conseguir nunca fazer a comida dos outros.
Né? Se nós duas tivermos aqui 5 opções de baião, a gente vai saber qual é o melhor, qual é o que está mal feito, qual é o que está faltando. Mas eu não consigo dizer isso de uma comida da Rússia, por exemplo. Quem tem que dizer isso é o russo. Né? Então, nós somos as melhores pessoas para classificar se a nossa comida está boa ou ruim e, consequentemente, para definir o que a gente vai apresentar para um turista. E é assim que tem que ser. Vanessa, vocês estão gostando aí da aula, porque ela está dando aula, né? Dando aula de história, aula de gastronomia. Juro que é bem rapidinho o nosso intervalo. Não sai daí, pega o seu baião. Vamos conversando aqui, comendo um baiãozinho, hein? A gente volta já. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Voltamos. Eu não disse que era rápido? Já pegou seu pratinho aí pra gente conversar? Que a gente tá falando de comida, coisa boa, assunto bom, com ela, Vanessa Santos, que é consultora de gastronomia, né, do Senac. A gente, no primeiro bloco, falou muito de comida, um pouquinho da sua trajetória também, mas queria que você falasse como você chegou no Senac, né, que é um espaço incrível de super aprendizagem assim, para todo mundo, né, para todo mundo que tem interesse em aprender. Ai, é uma alegria. Eu sou casada com o Senac. Porque, de fato, eu entendo como sendo a escola que consegue ter mais capilaridade. Realmente, assim, a minha profissão de fé é levar essa gastronomia profissional para todos os lugares que for possível. Foi em 2019, eu já dava aula em ensino superior desde 2013. E aí, em 2019, teve a oportunidade, apareceu a vaga. Essa vaga é uma vaga que é responsável pela oferta de cursos no Senac Ceará. A pessoa que estava lá já estava há muitos anos, inclusive. Ele foi remanejado para abrir o nosso restaurante escola e aí concorri à vaga. Fui concorrer a um processo seletivo bem criterioso. Eu achava que eu não ia passar de jeito nenhum, mas deu tudo certo e estou lá desde então, faz 6 anos. Temos nos esforçado, né, para oferecer cursos que estejam adequados à demanda profissional, mas também em levar esses conceitos todos que eu falei para você para o máximo possível de lugares. No Senac, a gente sabe que no Senac tem vários cursos, né? Mas com relação à gastronomia, quais são os cursos assim que as pessoas que estão interessadas, as mulheres, enfim, quem está assistindo aí tiver interesse em participar, né? A gente tem 3 tipos de curso. Nós temos um curso que a gente chama de sócio profissional, que é aquele que todo mundo pode fazer. Tu que disse que gosta de cozinhar, por exemplo, tem cursos lá para vocês. São cursos mais rápidos, de 1 a 2 semanas, 20, 40 horas. E aberto para todo mundo sem pré-requisito. Aí nós temos um outro curso que é esse que eu acho que impacta mais, né, na prática profissional, são as qualificações. Elas são com base nas ocupações, então é padeiro, salgadeiro, pizzaiolo, cozinheiro, confeiteiro. São cursos muito robustos, já de uma carga horária maior, dura 3 meses, 6 meses, mas aí é bem mais aprofundado o estudo e você sai realmente
com uma postura diferenciada para o mercado de trabalho. A gente ainda tem o outro de aperfeiçoamento, que aí são títulos mesmo que são mais focados, sabe? Tipo, decoração de bolo. Você já fez o confeiteiro, você já fez um curso de bolo, aí você quer aprender uma técnica específica, aí vai ter esse curso lá. Acho interessante também que o Senac ele tem várias formas de oferecer isso. A gente tem alguns cursos desses que são exclusivos do programa de gratuidade e tem outros tantos que são de balcão, né? Programação aberta que é vendido. Então, assim, o Senac, é por isso que eu digo que é uma escola, de fato, muito forte, porque ele tem uma capilaridade muito grande, ele chega em muitas pessoas e de vários formatos, né? E a minha preocupação mesmo, minha profissão de fé mesmo, meu propósito é levar o máximo que eu posso. Porque eu penso que a gente não pode ficar achando que a cozinha profissional é a mesmíssima cozinha de casa. Existe uma responsabilidade na cozinha profissional que exige muito estudo, que exige muita habilidade. As questões de planejamento, controle de custos, segurança do alimento. A gente vive vendo aí situações de pessoas intoxicadas. Ao mesmo tempo, você só consegue atingir esse ambiente devidamente preparado para evitar esses problemas a partir de conhecimentos adquiridos em escolas. Então, a capacitação em gastronomia ela é necessária em qualquer objetivo que você tenha, seja confeitaria, seja salgado, pizza. Às vezes as pessoas acham, eu já sei fazer o salgado. Aí eu sempre convido, mas vai lá, vamos, assim, só para aprimorar. E aí a pessoa percebe que tem muita coisa que facilita a vida, inclusive. Eu não estou falando só... eu não estou desmerecendo o produto anterior, de forma alguma, mas ideias, conceitos, definições que facilitam os processos produtivos, que garantem uma maior rentabilidade financeira, que este é o maior problema dos negócios gastronômicos, né? A gente estava conversando no primeiro bloco, né? E você mencionou que nota-se uma tendência mais feminina, principalmente nessa culinária de alto padrão, né? A gastronomia mais assim de restaurante, até mesmo de padaria, porque a gente está acostumado a ver mais padeiros, né? E por que você acredita que as mulheres estão querendo assim se aperfeiçoar mais, praticando e indo mais para aulas, né? Como a gente falou agora no Senac? Eu sou especialista em negócios gastronômicos, mas eu só entendi a gastronomia quando eu comecei a estudar sociologia, história. Ele não é um negócio matemático, apesar de necessitar de muito mais matemática do que vocês pensam, né? E eu acho que essa multiplicidade de funções, ela é muito feminina. Assim... não é possível você entrar e sair de uma cozinha sem ser afetada. A cozinha, de fato, ela modifica a gente. Ela exige uma disciplina muito grande, ela exige um compromisso muito grande, ela exige uma resistência física muito grande. Eu estou falando de cozinha profissional. E, assim... ela exige um comportamento masculino muito grande das mulheres, né? Tem gente que fala assim, às vezes, a Vanessa é muito brava, a Vanessa é muito exigente. Aí eu digo, gente, é a cozinha que faz isso com a gente. Mas eu tenho certeza que se eu fosse um homem, essa referência não aconteceria. No entanto, eu posso garantir para você que a minha gestão ela é feminina, porque a gente cuida muito das pessoas. Eu estou sempre preocupada com os nossos funcionários, eu mando beber água, sou eu que dou o remédio, né? Assim, um tratar feminino. E esse conjunto, ele é todo necessário dentro de uma cozinha. Quando eu tenho a oportunidade de formar uma equipe do zero, eu sempre falo isso para o pessoal. Gente, eu quero a pessoa certinha, a pessoa criativa, a pessoa zoadenta, a pessoa calada, a pessoa fofoqueira. A cozinha ela é composta
por todas essas personalidades. E quanto mais diverso for, mais chance você tem de dar certo a operação, porque cada etapa demanda uma característica diferente. E eu imagino que uma mulher saiba lidar melhor com essa característica do que um homem. Não tem aquela coisa que o homem é muito focado, só faz uma coisa de cada vez, né, e tal. Eu não sei se isso é orgânico mesmo ou se é só estigma, mas se for isso, é uma boa justificativa para eu lidar do porquê que eu acredito que cozinhas geridas por mulheres sejam bem-sucedidas. Acredito que nesse tempo todo que você está nos cursos e nas aulas lá do Senac, eu acredito também que comida transforma, né? Principalmente transforma vidas. Queria saber se já teve alguma história de algum aluno que chegou para aprender algum curso e abriu um próprio negócio e começou aí a desbravar esse mundo, né? Queria que você desse alguns exemplos assim de histórias inspiradoras. Nós temos um bocado, inclusive, terminando de responder a sua pergunta anterior, um dos motivos das mulheres procurarem também a cozinha é justamente porque gera renda rápido, gera renda com pouco investimento e em algumas funções, especificamente confeitaria, elas conseguem fazer o jogo para poder criar os filhos em casa, né? O maior público do Senac é feminino e esse público, em geral, nos procuram para empreender. Então, contando histórias, nossa, eu estou tendo dificuldade de escolher uma história, porque as meninas, elas são muito boas. A gente tem uma cozinheira em um dos nossos restaurantes escola, o Café Comércio, que acabou de abrir, o nome dela é Tainessa. Ela era empregada doméstica, e aí ela queria fazer gastronomia, que ela disse que queria cozinhar, e ela conhecia uma pessoa que era amiga de uma das nossas diretoras na época. E ela foi costurando, até que ela conseguiu bater na porta da diretora e disse: eu estou aqui para pedir uma bolsa, eu quero fazer o curso técnico de gastronomia. E ela falou com tanta vontade que a diretora não conseguiu não dar. Essa diretora não está mais com a gente, mas eu arrisco a dizer que ela pagou esse curso, porque, em geral, a gente não dá bolsa assim. Eu queria até perguntar para ela como é que foi que ela fez. Eu sei que ela conseguiu dar a bolsa para a menina fez. Em seguida, que ela terminou o curso técnico, nós abrimos a nossa primeira empresa-escola, que é o Restaurante Maiú. Fez o processo seletivo, entrou. Ela, desde então, partiu de auxiliar de cozinha até subchefe. Ela passou pelo café, ela passou pelo Maiú e hoje ela está no Café Comércio, subchefiando a nossa cozinha de lá. Então, assim, eu olho para ela e eu me emociono, porque é muita luta para você trabalhar e você estudar junto, sempre é muito puxado. Eu acho que com ela eu consigo representar o esforço de muitas mulheres, mas tem diversas histórias. A gente também se envolve com os programas sociais. Por exemplo, a prefeitura contratou a gente para o programa Fortaleza Inclusiva. Nas aulas, a gente oferece emprego para essas pessoas. Nós sabemos das empresas que estão precisando, nós temos muito contato com a Brasel, por exemplo, que está sempre com vagas abertas em diversos restaurantes. E nós também temos 3 restaurantes escola. E temos hoje uma senhora que está no Café Comércio também, que era de um programa social desse, que estava estava dependendo das cozinhas comunitárias para comer, sem nenhuma perspectiva, não trabalhava há anos. E aí a gente ofereceu, olha, tem vaga, vai abrir uma... Ela está lá conosco e é uma das pessoas mais entusiasmadas que temos. Nós temos a Escola de Gastronomia e Hotelaria, que fica ali em frente ao Estação das Artes. Lá, todos os cursos daquela escola são gratuitos. Aí tem a história de uma senhora que a vida toda foi dona de casa, nunca trabalhou, e aí, na pandemia, perdeu o marido para a Covid. Achou que a vida dela tinha acabado. Ela
começou a fazer curso no Senac e não parou. Ela Quem ainda no Senac não sai, né, menina? Dizem que é. Então, a gente tem diversas histórias nesse sentido, histórias muito legais, de mulheres que se transformaram em empreendedoras, que nunca nem imaginavam, que abriram confeitarias, que abriram lojas de ateliês de bolo, só bolos decorados. A gente tem diversas histórias assim. E isso me dá um orgulho medonho. Gente, com essas histórias inspiradoras, eu vou pedir, Vanessa, para você olhar para essa câmera e falar justamente com as nossas telespectadoras. Você, mulher, que às vezes tem medo de começar, às vezes você, como você conta as histórias, acha que a sua vida acabou, mas não, você tem como continuar e tem como iniciar, inclusive do zero. Nunca é tarde para recomeçar. Queria que você olhasse para essa câmera e desse essa mensagem inspiradora para justamente para aquela mulher que está desistindo, que está desanimada, que não sabe para onde ir. Tem caminho sim e muitas vezes é lá no Senac. É para cá que eu olho? É, para cá. Então, uma das coisas que a cozinha mais me ensinou foi que todos nós temos importância. Se tivesse um símbolo assim para eu botar na cozinha, é o redondo, né? Que é aquele que todo mundo tem a sua importância e a sua força. Toda hora é hora de virar o jogo. E, inclusive, a cozinha recebe todo mundo, de qualquer idade, de qualquer origem. Então, acreditem sim, é possível, é uma atividade econômica muito forte, geradora de renda, sem muito investimento. Eu só indico que procurem boas escolas para poder embasar o início. O Senac tem cursos gratuitos, tem oportunidades para que você estude minimamente a base para começar. Então, é sim possível, a qualquer momento, a gente consegue adaptar horário com criança, a gente consegue fazer a cozinha, gerar renda, porque ninguém vive sem comer, gente, todo mundo come. Se a gente tiver um bom produto, se a gente souber como executar esse produto bem, vai se diferenciar no mercado e vai dar certo, pode acreditar. Vanessa, muito obrigada. Obrigada. Amei. A gente tem que marcar uma vez de cozinhar. Vamos. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E o Viva Mulher de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima semana.